Tem lugares que você entende antes de ir, e tem outros que você só entende vivendo. Chegamos em Valparaíso com a imagem dos cartões postais e vídeos de YouTube que tínhamos visto antes. Mas o primeiro sentimento que tivemos quando descemos no terminal rodoviário foi de querer ir embora de lá. O que ninguém te conta nos vídeos de viagem é o choque de realidade. Foi ali que a gente entendeu. Valparaíso tem duas caras e uma delas ninguém quer mostrar. Era final de tarde quando a gente chegou. A gente viu muita gente morando na rua, uma sensação de abandono, um cheiro muito forte ali na região do terminal e naquela região do centro, quando você chega em Valparaíso. Como a gente chegou de ônibus, e isso assustou a gente. Só que a gente tem uma regra na família: nunca julgar um lugar na primeira impressão. A gente dá 24 horas para entender o lugar, para conhecer, e aí a gente decide, vamos ficar ou vamos seguir viagem. Ali a gente tinha alugado um hostel na parte alta da cidade de Valparaíso, então a gente já desceu do terminal, pegamos um táxi. E aí de manhã o choque foi maior. Por quê? A parte alta é a parte turística. A gente percebeu que lá em cima tem policiamento, é uma coisa bem diferente. Parece que são duas cidades totalmente diferentes. Só que a parte baixa é a realidade. Então é onde você tem os bancos, é onde você tem supermercado grande, é onde você tem tudo. Depois de uns dias que a gente tinha ficado nesse hostel na parte alta, a gente se mudou para um outro que era mais central. E aí sim, a gente começou a viver Valparaíso. E o que acontece é que eu, como mãe, comecei a me sentir um pouco limitada. Até às 5 da tarde eu conseguia fazer as coisas com a Júlia sozinha, porque o Rodrigo tinha que sair para trabalhar e tudo mais. Mas depois desse horário eu já não me sentia segura de rodar naquela parte da região do centro ali. O clima de gente mal encarada, o problema visível de drogas na parte baixa pesa muito no dia a dia de uma família. Principalmente para quem quer viver num lugar. E aí nós conhecemos Vinha Del Mar. E Vinha a gente gostou. Os apartamentos são melhores, a segurança parece, pelo menos na parte turística ali central, a gente não chegou a entrar para a parte muito alta de Vinha, a gente conheceu uma parte de Vinha ali mais litorânea, um pouco para dentro do bairro, indo até Concon. E é muito bonito, né? A gente curtiu, cogitamos a ideia de talvez Vinha ser o lugar, mas veio uma questão que os brasileiros não têm que se preocupar, mas que quando a gente chega no Chile, a gente aprende a se preocupar, que é o tsunami, por causa dos terremotos. Vou explicar rapidamente para vocês, se vocês depois quiserem um vídeo específico sobre isso, a gente faz, sabe? A gente descobriu muita coisa bacana que a gente como brasileiro nem imagina, mas o Chile é uma região que tem muito índice de terremoto e acontece. Inclusive, nós sentimos um terremoto, a gente já tinha sentido um na Argentina, quando a gente estava em Mendoza, mas que a gente custou identificar que era um terremoto, porque foi muito rápido. E logo que a gente chegou no Chile, em Valparaíso, a gente passou por um terremoto. Só que foi um terremoto de segundos, se eu não me engano, se não me falha a memória, foi na faixa de 4,5, então assim, ele foi forte porque a gente sentiu, mas não o suficiente para desestruturar nada, para ficar ali, e foi muito rápido. Senti dar aquela balançada na casa que a gente estava, e a moça do hostel que a gente estava perguntou o que foi isso. A gente escutou como se fosse uma explosão e um barulho assim, né, de explosão, e sentiu tremer. Ela falou, acho que isso foi um terremoto, mas com uma tranquilidade, uma naturalidade que a gente não está acostumado para isso. E aí a gente ficou se olhando e falou, como assim, isso foi um terremoto? Ela, sim, só que assim, comparado ao que a gente sentiu em Mendoza, foi bem forte, sabe? O joelho dá aquela falhada de você falar, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. E o barulho e tudo mais. Então assim, foram as únicas duas experiências de terremotos que a gente teve. Por que eu tô falando disso? Porque Vinha é muito perto do mar. A maior parte bonita de Vinha, os prédios são totalmente estruturados para terremotos. Então, assim, se você pegar os vídeos, buscar vídeos na internet sobre terremoto em Vinha del Mar ou no Chile no geral, a grande maioria dos apartamentos novos e das casas novas são feitas e estruturadas pensando em terremotos de nível alto. Lógico, gente, que existe um limite, que vai ter um limite de terremoto ali que não tem estrutura que aguente e tudo mais. Mas é adaptado no nível que eles já passaram, que eles sabem como fazer. Porém, a gente tem essa questão a Vinha é uma cidade de frente para o mar, assim como Valparaíso. Só que Valparaíso, só o centro é na costaneira. A maior parte das casas já são no morro subindo. E Vinha, apesar de também ter prédios na parte alta, né, nas dunas, na parte de dunas que é mais alto e que daria para morar de boa, tem a parte baixa, os prédios e as casas praticamente no nível do mar.
E aí foi a primeira vez que a gente pensou em decidir por um lugar, só que pensando em quê? Risco de tsunami. Então, pra gente isso foi uma coisa que a gente teria que analisar bem de, poxa, é bonito, é legal, o lugar é bonito, mas vale a pena correr esse risco? Porque um terremoto um pouco mais forte, a gente está correndo o risco de um tsunami. E aí nós não estamos falando de estrutura de prédio que vai aguentar o terremoto, nós estamos falando de uma coisa, do fenômeno natural que não tem previsibilidade. E aí houve outras questões que pesaram pra gente, a gente teve que analisar, e aí eu vou passar para vocês, e uma delas foi a questão de aluguel. Se a gente for falar de um apartamento de 2 quartos, tá? São valores atualizados de 2026, de março de 2026. Um apartamento em Valparaíso, de 2 quartos, tá na faixa de 250 a 330 mil pesos chilenos, tá? Esse é o valor do aluguel, cru e simples. Aqui eu tô falando apartamento sem mobília, mas você vai achar um outro nessa faixa entre 250 e 330 em Valparaíso, região central, tá, gente? Aquela parte baixa lá que eu falei que é mais normal, nessa faixa de preço. Mas a maioria é sem mobília. E aí, se você quer ir para a parte alta, que é mais bonita, mais segura e tudo mais, vai variar entre 420 e 550 mil pesos chilenos. Eu não estou fazendo conversão, porque a gente trabalha na região que a gente vive. Então, eu não recebo em real para pagar. Então, é complexo para mim fazer uma comparação. E em Vinha del Mar, comparando 2 quartos também, tá, gente? Eu achei bastante coisa mobiliada, porque é mais turístico, então achei bastante apartamento mobiliado na faixa de 450 mil a 650 mil pesos chilenos. E aí agora vamos falar da parte prática de dia a dia, que é gasto em mercado. O mercado que a gente tinha de referência, onde eu mais fazia compra, era no Líder. Para vocês terem um exemplo, a 1.000 pesos, por exemplo, eu conseguiria comprar um pacote com 4 rolos de papel higiênico a 1.000 pesos, uma lata de atum em pedaços, tá? Não aquele moído, aquele em pedaços lomitos que eles chamam lá, por 1.000 pesos, na água, no azeite. Um pacote de lenço umedecido com 70 lenços umedecidos, um pacote de Doritos de, se eu não me engano, 90 gramas, que é aquele, não é aquele pequenininho, é o médio. A 2.000 pesos, por exemplo, o óleo de girassol, que é outro detalhe legal, que você quase não acha óleo de soja, então é mais óleo de girassol. E aí tava 2.000 pesos, por exemplo, manteiga 2.000 pesos de 100 gramas, um Comfort de 500 ml da marca Comfort, um amaciante da marca Comfort de 500 ml a 2.000 pesos. A 3.000 pesos você acha um pacote de 250 gramas de queijo Gouda, que mais eu anotei aqui? E alguns combinados. A 3.000 pesos, a maioria são combinados. O que são esses combinados? Se você leva X quantidades de um produto, ele vale 3.000 pesos. Eles dão um desconto. É como se você levasse 1 ou 2 de graça. Então, aqui, por exemplo, uns combinados de 12 pacotes de wafer pequenininho por 3.000 pesos. Se quiserem, coloca pra gente nos comentários. A gente faz um vídeo só falando sobre essa questão de custo de vida, se vale a pena, como é que é o salário médio lá do Chile, na realidade, tá? Porque assim, na internet vocês vão achar muita coisa. Ah, qual é a média salarial? Assim como você acha do Brasil, você acha da Argentina, você acha de qualquer lugar do mundo. A diferença é o que é o salário mínimo e quanto na realidade você ganha. E qual é o custo de vida? Esse salário mínimo cobre a despesa, entende? Então, se vocês quiserem um vídeo desse, coloca pra gente nos comentários, a gente faz um vídeo só falando sobre isso. Uma coisa, um contraste que a gente achou bastante, pra mim foi um pouco complicado, mas depois a gente conseguiu ir se adaptando, é o fator humano. O que seria isso? O chileno, ele é muito mais reservado. E a gente já tinha vindo da Argentina, que o argentino ele tem um carisma com o brasileiro, ele é diferente, ele tem uma ligação parecida com a do brasileiro, sabe? De aceitar, de conversar, de festa e tudo mais. E o chileno, gente, ele é muito mais fechado, ele é muito mais reservado. Então, assim, o período que nós ficamos ali em Valparaíso, em Santiago e nas outras regiões do Chile, a gente sentiu essa diferença, esse gelo, sabe? Tá? E não é grosseria, é o jeito deles, mas para quem tá buscando um lugar para fazer comunidade, para amizade e tudo mais, vai sentir um pouco essa barreira, tá? Para morar a longo prazo, vocês vão sentir um pouquinho essa barreira aí de sociabilidade do chileno. Valparaíso foi importante pra gente, porque ajudou a gente a entender melhor o que a gente estava buscando. E a resposta não estava ali. Então a gente seguiu, porque no fim, a gente não passa pelos lugares, a gente aprende a viver eles.